Fala galera, beleza? Vamos retomar aí a terceira parte aí do nosso vídeo aí na sequência aí dessa mesa final aí. Então tem um raise tranquilo aí do Good Fit, roubou os blinds, não tem muito o que falar dessa mão. Então quando você tá no cutoff, quando você tá no botão aí, você tem que explorar os seus adversários aí, tentando roubar os blinds, tá galera? Para fazer a manutenção do seu stack aí é muito importante. 5-7 é uma mão que não tem tanta defesa, então eu resolvo não abrir, tá? Porque eu estou enfrentando jogadores que têm um stack maior do que o meu, eu não posso pressionar eles, eu teria que pressionar, digamos assim, o 12 Cães, que é um jogador bem rocha, que a gente fala, né? É um jogador bem tight, então a gente vai pressionar ele. Vala 10 é uma mão tranquila dessa posição do cutoff, é uma posição de roubo, então a gente vai para cima, tá certo? Faço o raise padrão, 2,25. E aí a gente consegue o nosso objetivo, que é roubar os blinds, entendeu? Então a gente escolhe os nossos adversários da melhor forma possível. Agora é uma mão interessante, a gente tem Ais, quer dizer, a gente vai abrir o segundo raise seguido, pode parecer ser um blefe. É uma tentativa de tentar roubar os blinds em cima do Robertson, que tá o jogador que é o short stack da mesa. Então dá a impressão que pode ser um blefe, tá? Dá a impressão que é um blefe para tentar roubar mesmo os blinds, para pressionar o short stack. E a gente toma um call do takeaway. A gente vai jogar fora de posição, mas temos ainda valor ainda nessa mão. Então eu dou o bet um pouco abaixo aí da metade do pote. Takeaway, igual eu falei para vocês, tem um bom volume, mas tem uma pouca lucratividade. Então ele tem alguns erros aí que não deixa o jogo dele ser tão lucrativo assim. Então ele pagou a nossa mão, ele pode ter esse rei. Acho que uma trinca de 5 tinha voltado, trinca de 6 tinha voltado. Agora a gente faz a trinca nesse turn. Então eu vou fazer slow roll. A gente não pode ter medo de fazer slow roll. Quer dizer, eu demonstrei fraqueza nesse momento e eu tenho muita força na mão. Eu posso fazer isso, entendeu? E como ele é um jogador fraco, eu induzo ele a tentar me blefar, né? A tentar fazer jogadas que não são tão lucrativas, né? Eu na posição dele, eu também tentaria blefar em cima desse Ais, quer dizer, o Ais me assustou, tá? Agora fecha o 5 é um possível flush aí, mas a gente tem um full house, né? A gente só tá perdendo pro par de 5, uma quadra de 5, então não tem como a gente tá perdendo muito essa mão. Aí eu faço uma aposta de meio pote, eu saio liderando. Eu poderia sim ter feito slow roll aí, ter deixado ele apostar. Ficou um pouco estranho essa minha jogada, né? Revendo agora com vocês, eu tinha que ter esperado mesmo, eu tinha que ter jogado de uma forma mais passiva e deixar ele apostar e eu voltava à aposta dele. Então pode ser que eu deixei de puxar umas fichas aí, tá certo? Então, depois dessa mão, a gente conseguiu puxar um pote importante aí. Voltamos para segundo lugar na mesa, né, com 58 blinds. Enix na liderança, Good Fit aí que também tem 53 blinds aí, que são os dois melhores jogadores aí dessa mesa, tá? Agora a gente tem 2 e 8, mais um Blind War. Eu resolvo não defender, a gente está air total nesse cenário aí, nessa textura que a gente fala. Então eles saem apostando aí um blind, pode ser que ele tenha acertado alguma coisa ou tenha um ice high. Eu resolvo não fazer um embate nessa mão aí, porque não compensa a gente participar desse pote aí. Teria que fazer ter trincar o nosso 2 ou trincar o nosso 9 para a gente puxar a mão. E aí é uma possibilidade muito pequena de vencer ela, então não compensa entrar nesse embate agora. 3 e 9 suited, a gente tem um raise lá da rocha, o cara mais tight da mesa, né? Ele não vai abrir com qualquer coisa. Então a gente observa o size dele, ele faz 2.3 em cima do takeaway que não também quer evitar o jogo. Então é aquela dica que eu dei para vocês nos vídeos passados. A gente tem que equilibrar o nosso jogo, a gente tem que ter jogadas de valor, tem que ter jogadas de blefe, tem que mostrar que a gente blefa também, porque quando a gente blefa, a gente tenta perder poucas fichas ali para induzir o adversário a pensar que a gente vai blefar a maioria das vezes. E quando a gente tem valor, a gente vai lá, faz size
que confunda o nosso adversário para poder puxar mais fichas do que aquele que a gente perdeu no nosso blefe, tá certo? A gente faz essa equidade de jogos aí, porque senão fica muito evidente. Às vezes ele podia ter um Ais ali e não aproveitou o Ais dele, tá certo? Agora é uma mão interessante, porque o Enix abre um raise em cima do short stack, que vai foldar na maioria das vezes, só que ele vai all in. Enix, matematicamente, seria obrigado a pagar com N2, com qualquer carta na mão. Só que ele folda, ele deve ter uma mão muito miserável lá, para ele nem querer pagar. Então, por ele ser um jogador muito bom, ele pressiona com qualquer carta o jogador que é o short stack, porque ele sabe que o short stack vai foldar a maioria das vezes, entendeu? Então, os jogadores bons, às vezes, apostam com nada. São jogadas criativas. Nesse momento, ele faz um raise aí contra eu, que no caso que estou no big aí. Então, provavelmente é uma mão de valor. A gente resolve defender. Se acontecer de alguma trinca, 2 pares, alguma coisa assim, a gente possa defender alguma coisa nessa mão, nesse big, para não deixar fácil também, para a gente ser explorado de uma forma muito fácil. Porque se ele aposta e a gente corre todas as mãos, a gente demonstra pro nosso jogador, pro nosso adversário, que a gente vai jogar só com mãos boas. Que vai ficar muito fácil dele roubar os blinds. Então eu não posso deixar toda vez ele me roubar esses blinds. Então a gente defende alguns bigs também. Como a gente não teve nenhuma textura aí que favorece pra gente, então a gente larga essa mão no c-bet dele, bem tranquilo, né, o fold aí. Então essa questão de defender o big aí tem essa finalidade, para não deixar fácil para os nossos adversários. Agora a gente tem um raise do Robertson, né, que é o bola da vez. Ele faz um raise, takeaway paga. Vamos ver como que se desenrola essa mão aí. Takeaway dá check, Robertson tá pensando o que ele vai fazer. Ele dá o c-bet de um blind apenas, que tem 5.25 no pote. Takeaway tá pensando, só paga. Joga passivo, takeaway, só pagando as mãos. Robertson vai all in. Takeaway pensando e fold essa mão. E aí então é o caso que, se ele pagou para ver, ele também não deveria ter foldado essa mão pela matemática aí, mas está tentando eliminar, né? Como ele resolveu ver que o Robertson fez apostas muito baixas, então mostrando que é um valor muito alto, que tinha acertado esse Ais aí provavelmente com um kicker muito bom. Então o Robertson tentou fazer uma jogada um pouco diferente aí também, né? E acabou puxando esse pote e deu uma sobrevida para ele, que agora ele tem 16 blinds aí. Agora é um movimento aí do Good Fit, em cima do nosso amigo que sentou em cima das fichas e não quer jogar realmente, vai levar para casa. Ele falou assim: eu vou sentar aqui e vou segurar o meu jogo, eu vou só com Ais e Rei. E aí é fácil de ser explorado. Good Fit de novo explorando o short stack da mesa. Aí eu penso em tribetar essa mão, tá? Mas eu resolvi não fazer esse movimento, porque é aquela tentativa de tentar roubar. E aí o nosso amigo 12 Cães paga essa mão. Então se a gente tribeta aí ou só paga para ver esse flop, provavelmente a gente iria se envolver nessa textura aí, porque aí a gente ia ficar flush draw. Então Good Fit dá o c-bet. A Rocha lá, que não riscou nada, pagou com Ais provavelmente, Ais e alguma coisa, não acertou nada, ou talvez um Rei 10, um Rei Dama, que também não acertou e resolveu foldar. Então às vezes é melhor você tribetar a mão. Ele pagou fora de posição, entendeu? Com uma mão mediana, de não muita força. Então se ele tribeta, ele demonstraria muita força e conseguiria fazer talvez o Good Fit foldar essa mão, pelo perfil de jogador que ele é, entendeu? Agora nessa mão a gente tem Ais e 4 off aí do Big. É uma mão que vai acontecer como o Blind War também. Então ele vai fazer o raise lá dele de 3x. Então ele tá variando raise de 3x e tá variando limps aí. Ais e 4 é uma mão até tranquila pra gente defender esse Blind War. Vai jogar em posição, então eu resolvo só pagar.
Eu não vou jogar agressivo nessa mão. Bate um bordo aí bem separado, né? Sem possibilidades aí, muitas possibilidades de sequência e tal. Ele dá o cibete, a gente fica sem reação. Então é mais uma jogada aí que talvez se eu tivesse tribetado pré-flop, provavelmente eu teria puxado essa mão. Se eu tivesse tomado uma volta, a gente largaria, né? É um tribete semi-blefe. A gente tem um ás de mão, mas não é um ás tão forte assim. Então a gente foi explorado, digamos assim, num blind war e perdeu fichas preciosas aí nesse momento aí. Então, às vezes, como a gente tem lá pouco tempo lá no jogo lá, a gente não consegue ter essa avaliação total. Então, agora eu fiz a inversão, né? Eu, como small aí, de 10 e 7 off, eu resolvi forçar em cima do takeaway aí para poder roubar esse blind aí. A gente não pode ter medo de fazer as jogadas. Não pode ter medo, não pode ficar tão receioso. A gente tem que ter uma estratégia. Não é uma simples opção. Você tem que pensar em várias opções aí que podem acontecer aí durante o desenrolar da mão. Algumas alternativas que você pode adotar. Então aí, ó, uma situação de blind war novamente, takeaway abre, toma um tribet e folda, entendeu? Então, geralmente esse tribet passa com uma boa frequência, porque o small tá tentando roubar o blind do big. Então, o tribet demonstra muita força, mesmo não tendo uma mão tão muito forte, tá? Mas dependendo do jogador, eu não aconselho fazer com mãos, tem que ser pelo menos conectadas, ou Broadways, um rei 2 suited, por exemplo, um rei 3 suited, alguma coisa assim, tá? Aquele Ice 4 nosso era uma mão boa para fazer um tribet. Nessa mão aí a gente tem um raise do takeaway, Enix resolve defender. Ele tá fora de posição, dá check. Takeaway dá check atrás, então é um 8, pode completar uma possível sequência aí, fica um bordo bem conectado, tá? É um bordo rainbow, mas é um bordo bem conectado, então tem de tudo aí, pode ter de tudo nessa mão, e os dois resolvem ir de check até o fim. Então entra naquela situação que não é nem valor nem blefe, os dois têm par de mão. Então se sai apostando, você toma uma volta e você larga a sua mão que tem um certo valor, assim, pelas posições que estão. Nessa mão agora, Good Fit abre um raise em cima do short stack, pode ser valor, pode ser blefe. Robertson resolve conferir, então bate um bordo aí que às vezes assusta bastante, 2 asas na mão, no flop. Ele resolve dar o cibete, passou tranquilo, né? Então, para proteger, provavelmente tinha um par ali na mão ou um ás com alguma coisa. Se ele tem um ás com alguma coisa, eu acho que ele dá check aí, induzindo o Robertson aí a tentar roubar essa mão, e ele trincado não iria foldar nunca para um short stack nesse cenário aí. Agora temos o movimento do takeaway, que abre 2.5, toma um tribet. Então o Enix, se vocês podem perceber que o Enix está explorando bastante o takeaway ali, porque está em posição, tá? Igual eu fiz mais no começo da mesa, em cima do Good Fit. Então temos um raise, um tribet, um call fora de posição do takeaway, bate o rei lá, então o AK tá no range dele, né? Trincas de 9 aí, trinca de 4 nem tanto, mais 2 broads aí, um possível flush draw, então jogar fora de posição é ruim. Takeaway vai um all-in em cima da aposta do Enix aí, é muita força, muito forte essa jogada aí, e poderia ter só pagado, né, se realmente tinha um ás aí, ou fazia um tribet menor aí, para ver se o nosso querido amigo ali paga, mas não caiu muito na ação do takeaway não. Agora a gente tem a ação, takeaway abre o raise do UTG, Robertson chova, temos uma situação de coin flip, 7-7 contra Ice 8. Isso é uma forma ruim de se morrer, né? Você faz uma quadra na mesa e você tem 7-7, quer dizer, uma quadra de 5 com um kicker 7. E o Ice puxou a mão aí, a quadra de... Nessa mão aí agora é uma mão interessante. Eu resolvo jogar ela de tribet.
fora de posição, demonstrando que eu tenho muito valor. Então eu resolvi blefar para poder fazer ficha aí, que era um momento que eu estava muito quieto no jogo. Então a gente está fora de posição, tem backdoor para flush, né? Tem que ser runner para fazer uma sequência aí, tá? Então eu resolvo fazer 3 barril aí. Então eu vou para cima mesmo. Faço o c-bet, tomo call. Agora a gente tem o flush draw. Então agora é tudo ou nada. E eu ajusto o size agora. Eu ajusto o size para fazer a intenção do Good Fit pensar que a gente tem um Ice Rei ou um Ice Ice, por exemplo, aí, tá? Que continuou apostando aí, que não vai parar. Então eu faço um size um pouco menor, induzindo ele a querer a entender que eu quero call, tá? E a gente está fazendo isso por blefe. Então o size é muito importante aí na hora de fazer as apostas aí, dentro do seu projeto de estratégia da jogada. Tá certo, galera? Então esse foi o nosso terceiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhem com seus amigos aí, deixe os comentários aí, é muito importante pra gente. Valeu, um abraço, até a próxima.